A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Gente querida, gente amada, graça e paz. Como eu sempre digo, é uma honra, é uma satisfação poder adentrar ao seu lar, em meio à sua família ou no seu lugar de trabalho, enfim, onde você acessa esse canal, sempre com uma palavra de vida, de esperança, de reflexão. Jamais quero criar polêmica, jamais quero polemizar qualquer tipo de assunto, mas ao mesmo tempo falar toda a verdade, ensinar a verdade, baseada sempre na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. E eu espero que também dessa forma nós consigamos avançar nessa programação. A Casa do Pai, a Igreja do Nazareno aqui em Lages, ela é caracterizada por alguns pontos, alguns princípios, vamos dizer assim, são princípios que têm norteado a nossa caminhada, têm norteado a nossa inserção como Casa do Pai, como igreja aqui na cidade de Lages. Nós não estamos aqui para competir com qualquer denominação, nós estamos aqui para servir da melhor forma possível ao reino de Deus, como igreja, claro, evidentemente. E nós temos tido um princípio sobre a adoração, e eu queria que você parasse para pensar, para escutar aquilo que eu tenho a compartilhar com você. A adoração, ela ultrapassa os limites do culto. Olhe bem o que eu disse. A adoração, ela ultrapassa os limites do culto e ela acontece no dia a dia das pessoas como se fosse um estilo de vida. Algumas pessoas acham que a adoração é só dentro da igreja. Algumas pessoas acham que a adoração é só quando vai para o culto. A adoração, ela começa em casa. A adoração acontece na sua sala, acontece no seu quarto, na sua cozinha. A adoração, ela acontece com a sua família. Se você não adora em casa e vai fazer na igreja, é teatro. É teatro, desculpe dizer, é teatro. O que dá credibilidade para a sua adoração no templo é a sua qualidade de adoração ou de adorador, de adoradora na sua casa. A pergunta que eu faço é se a adoração é importante para Deus. A resposta é evidente, claro que é. A adoração é muito importante, é um tema central das Escrituras Sagradas, ou um dos temas centrais das Sagradas Escrituras. Se você olhar de Gênesis até Apocalipse, a adoração, ela acontece, ela existe. Eu gosto muito de um texto lá do livro de Apocalipse. Eu escrevi uma série, são 20 volumes, e quando a gente olha, por exemplo, capítulo 7, do verso 9 em diante, diz assim, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, em pé e em grande voz, em pé e em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. A adoração é um tema central. O que nós fazemos aqui é adorar ao Senhor. O que nós vamos fazer por toda a eternidade é adorar ao Senhor. Eu falei esses dias na igreja, alguns ficam horrorizados. Eu disse, se você não aguenta meia hora, 1 hora de louvor, de adoração em pé, aqui, diante do trono do Senhor, você vai suportar uma eternidade inteira de adoração ao Rei? Então, a nossa adoração, ela começa aqui na terra, ela começa quando nós nos reunimos como igreja, como casa do Pai,
e nós vamos perpassar e vamos estar por toda a eternidade adorando ao Senhor. O que é adoração? Adoração é a manifestação de um temor reverente. Adoração, segundo aquilo que a gente estuda, a adoração é prostração, é colocar a cara no pó, é colocar a cara no chão. Os anjos, no texto que eu li, os anciãos, os seres viventes diante do trono se prostraram. Adoração é prostração. Quando você se prostra, você está reconhecendo que você está diante da máxima autoridade, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então, adoração tem a ver com a manifestação de palavras e de atitudes, de respeito, de amor, de consideração para com o nosso Deus. No Antigo Testamento, quando nós falamos de adoração, a adoração ela era mais ritualista, vamos dizer assim. Era baseada nos rituais de sacrifícios de animais, derramamento de sangue. Enfim, era dessa maneira que se manifestava a adoração no Antigo Testamento, com sacrifícios no templo, no tabernáculo, com a queima de incenso, né, e aquilo que no Antigo Testamento é uma realidade física, à luz do Novo Testamento se torna um ensinamento espiritual. E o livro de Apocalipse, no capítulo 5, no verso 8, se eu não me engano, ele vai ensinar que o incenso queimado são as orações dos santos que sobem à presença do Senhor e são armazenados num cálice, de onde o Senhor envia a resposta. Então, queimar incenso no Antigo Testamento era real, era físico. À luz do Novo Testamento, nós não precisamos fazer isso, porque são as nossas orações que sobem aos céus à presença do Senhor. Nenhuma celebração no Antigo Testamento oferecida ao Senhor terminava sem a bênção sacerdotal. Ninguém arredava o pé. Eu acho muito feio, eu acho horrível quando o culto nem bem terminou, as pessoas já começam a levantar e começam a ir embora por causa do estacionamento, por causa dos carros, por causa da janta, por causa de tantas coisas. E a nossa celebração, ela somente termina quando o sacerdote, quando o pastor, quando o líder, ele declara: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ele te dê a sua paz. E aí a bênção vem, a bênção permanece. É minha função, é abençoar o meu povo, é abençoar a igreja. Então no Antigo Testamento a coisa era um pouco mais ritual. À luz do Novo Testamento, a adoração ela não ficou restrita a um lugar, não mais ao templo em Jerusalém. O Senhor Jesus, no Evangelho de João capítulo 4, especialmente o verso 21, ele trabalhando com a mulher samaritana junto ao poço, ele diz: olha, não é neste lugar, nem aqui, nem naquele monte que nós adoramos ao Senhor, mas é aqui dentro, é no coração, é em espírito e em verdade. Foi uma lição chocante para aquela mulher. Não, nós aprendemos que nós adoramos em Jerusalém, sim, até ali. A partir de Cristo, aqui, o nosso coração se torna o lugar de adoração. O templo é o nosso corpo. Nós somos templos do Espírito Santo. Então essas diferenças, o Novo Testamento ele estabelece. Não mais uma obediência ritualista de derramar sangue, de sacrificar um animal, mas de ter um coração quebrantado, Salmo 51, verso 17, de ter um coração quebrantado, um coração compungido, um coração contrito, um coração cheio da graça, da unção, do poder de Deus, palavras que enaltecem o Criador. É dessa maneira que a adoração ela se processa no Novo Testamento. A celebração máxima, vamos dizer assim, seria a celebração da ceia do Senhor, aonde nós recebemos o próprio Senhor Jesus mediante os elementos, pão e o fruto da videira, o suco de uva que nós usamos. Ali nós celebramos a presença do Senhor, nós vivenciamos a presença do Senhor. Então nós fazemos não um mero rito, não uma celebração sem vida, não é isso. Nós celebramos a vida do Cordeiro em nós. Nós celebramos a vida do Cordeiro entre nós. Nós celebramos a presença do Senhor. Dia a dia nós fazemos isso, como se fosse um estilo de vida.
E é isso que o Senhor Jesus ensinou à mulher samaritana lá em João capítulo 4. Nós, os verdadeiros adoradores, adorariam ao Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para serem seus adoradores. João 4, 23 e 24. Que coisa interessante, não é mesmo? Então a adoração, ela é perceptível naquilo que nós fazemos diariamente. À medida que nós trabalhamos, à medida que nós celebramos, à medida que nós compramos, vendemos, negociamos, a nossa adoração, ela se processa em honestidade, em santidade, em louvor e adoração ao Criador. O nosso corpo se torna o lugar da adoração. Então o objetivo da adoração, segundo o Salmo 115, verso 8, o Salmo 115 é um salmo que denuncia toda a prática idólatra, toda a confecção de imagens que tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não enxergam. Então lá no verso de número 8 vai dizer uma frase talvez das mais duras, que o adorador, ele se torna semelhante ao objeto da sua adoração. Olha que coisa profunda e ao mesmo tempo terrível. O adorador se torna semelhante ao objeto da sua adoração. Então aquele que adora uma imagem, ele se torna semelhante àquela imagem, mas aquele que adora ao Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, se torna semelhante a ele. É isso que o Salmo 115, verso 8 está declarando. Então a adoração nos torna semelhantes àquele a quem nós adoramos. Qual é a importância, vamos dizer assim, daqueles que ministram na casa do Senhor? A maioria das igrejas, vamos dizer assim, tem o mesmo sistema, a mesma forma, vamos dizer assim. É a nave do templo, os bancos, as cadeiras, enfim, alguns dispostos em meia-lua, enfim, não importa a disposição, mas estão ali. E há um altar. E naquele altar sobem os ministros, que as pessoas chamam de ministro de louvor ou ministro de música. Os ministros, eles sobem ao altar para se tornarem os facilitadores da adoração na casa do Senhor. Os ministros, eles precisam ter vida reta, vida santa, vida íntegra, e eles precisam ser totalmente dependentes de Deus. Ou seja, não é qualquer um que pode subir lá. Não é qualquer pessoa que pode estar lá simplesmente, não, eu quero subir, eu quero fazer. Não, é vida íntegra, é vida de consagração, é vida de entrega. E aí ele se torna modelo, exemplo para a nave, para a igreja, para aqueles que estão ali, como eles são os facilitadores, vamos dizer assim, da adoração. Se você pegar, depois você pode dar uma olhada aí com calma, primeiro livro de Crônicas, capítulo 25, do verso 1 ao verso 8, onde o rei Davi, o salmista Davi, ele faz, vamos dizer assim, uma descrição de como deveria se processar a adoração na casa do Senhor, com profetas. Olha só o que eu vou dizer, profetas pelo cântico, ele fala lá no verso 1, profetas pelo cântico, ou seja, eles não estão lá apenas vociferando ou vocalizando ou verbalizando palavras, não, eles estão lá como profetas do Senhor, como profetas do Altíssimo, entregando o cântico que ajuda a igreja a adorar ao Senhor. Estão debaixo de submissão. Davi vai trabalhar isso, debaixo de submissão. Nenhum rebelde teria o direito de subir no altar do Senhor. Não poderia, porque um rebelde só pode dar daquilo que ele tem. Um rebelde só pode dar rebelião, mas um submisso, alguém que tem um coração reto, íntegro, consagrado, contrito diante do Senhor, é isso que ele vai entregar para a igreja. Por isso, isso é tão profundo. Eles precisam ser instruídos no assunto. No verso 7 de 1 Crônicas, capítulo 25, Davi vai trabalhar essa questão, instruídos no assunto, ou seja, não é qualquer pessoa que vai subir lá para cantar desafinado, desritimado, não, ele tem que entender do assunto, ele precisa ser conhecedor. Ah, pastor, mas a adoração Deus aceita, não é bem assim. Deus aceita sim, mas Deus gosta das coisas bem feitas, Deus gosta das coisas com excelência. No céu tudo é perfeito. Por que razão a igreja precisa ser ou deveria ser imperfeita naquilo que ela tem para oferecer ao Senhor? Então nós trabalhamos e primamos pela questão da excelência. O melhor que você tem, você dá ao Senhor. O melhor que você puder oferecer, você oferece ao Senhor.
Tá? Malaquias vai trabalhar essa questão dizendo, vai lá, dá para o teu rei, dá para o teu governador, dá para o teu presidente o refúgio que você traz ao altar do Senhor. Mas ao Senhor você dá a excelência, você dá o primeiro fruto, você dá as primícias. Isso é uma coisa muito importante, a questão das primícias, o primeiro fruto, o primeiro resultado, o primeiro fôlego, você entrega para o Senhor. Todos os levitas, todos os cantores, todos os músicos, todos aqueles que subiam ao altar estavam debaixo de discipulado. Ou seja, havia um líder cuidando deles, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando dos seus corações. Hoje, quais são os ministros que estão sendo discipulados? Quais são aqueles que estão de fato debaixo de cobertura, do cuidado de alguém, de sentar semanalmente para orar, para estudar a Bíblia, para estudar um trecho das Escrituras? Entende o que eu estou falando? Claro que entende. Então nós vemos no altar do Senhor uma importância muito grande, né? O altar era onde a divindade ela se manifestava. Nós estamos falando aqui de forma genérica, mas o altar do Senhor era o lugar onde o Senhor ele se manifestava com toda a sua glória. E no Novo Testamento nós somos o altar de Deus, nós somos o altar do Senhor. O nosso coração é o lugar onde nós temos um encontro com Deus, um encontro com o Pai. Algumas pessoas falam assim, eu não sou contra, tá? Mas eles falam, eu vou para o encontro com Deus. Pode ir para o encontro com Deus e não ter um encontro com Deus. E pode ficar em casa, que não é um encontro com Deus, mas pode ter um encontro com Deus. Por quê? Porque o encontro com Deus, ele acontece aqui no coração. Veja bem, eu não sou contra você participar de um retiro espiritual, de um encontro com Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu sou contra a pessoa participar de qualquer jeito, de forma leviana. Quando você for para um encontro, você for para um retiro, vá para se encontrar com o seu Deus. Não vá para se encontrar com o grande pregador, não vá para se encontrar com aquele ministério de louvor ungido, ungidaço. Vá para se encontrar com o Senhor, porque quem vai mudar a sua situação e a sua história é o Senhor, não é o pastor, não é o ministério, mas é o próprio Deus. Você vai se encontrar com o Senhor. Como nós podemos adorar ao Senhor de maneira efetiva? O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 15, no verso 8 e no verso 9, ele citou um texto de Isaías 29:13, dizendo que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos de homens. Então Jesus está dizendo, olha, não é o que você canta, também é o que você canta, mas o que você canta tem que vir do coração. Este povo me honra só com os lábios. Às vezes é só performance, às vezes é só um estereotipo, é só um exterior, e deveria ser uma coisa vinda do coração. Então, nós, segundo esse texto de Jesus, nós não precisamos de um teto específico para adorar a Deus, nós podemos adorá-lo em qualquer lugar. Ou seja, com isso não estou dizendo que o templo não é importante, eu estou dizendo que Jerusalém não é o centro. O centro da adoração é onde você está, é na sua casa, no meio da sua família. O centro da adoração é a igreja onde você congrega. O centro da adoração é o seu coração. Então Deus, ele não se impressiona com palavras bonitas. Algumas pessoas acham que tem que rebuscar as palavras, tem que usar as palavras mais profundas. Não. Deus não se impressiona com palavras bonitas se elas não tiverem um significado. Então o significado é mais importante do que a palavra que você usa. Ao mesmo tempo, é evidente, você não vai fazer um uso despreparado das palavras, mas diante de Deus você tem toda a liberdade. Então, gente, para a gente caminhar para o fim aqui, quando você estiver a sós com o Senhor, quando você estiver meditando, dê prioridade àquele momento, separe esse tempo de uma maneira especial, fuja das distrações, ou seja, não permita que nada de fora roube o seu momento com o Senhor. Vá além das palavras. Vá muito além das palavras. Adore ao Senhor com a vida em todas as atividades que você faz. Entenda que a igreja, ela é o plano local de Deus para você permanecer vivo e fiel até que Ele venha buscar-nos
na sua glória. A igreja é o plano de Deus, é uma adoração congregacional, onde você está congregando, que vai fluir o seu louvor de maneira dinâmica diante do Senhor. Quando você chegar para a casa do Senhor, chegue alegre. Eu sei que, pastor, mas eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, sim, mas diante do Senhor, chegue alegre, chegue disposto a celebrar, a adorar. A Bíblia fala, eu não tenho tempo para entrar aqui, fala das danças que nós devemos ter diante do Senhor, fala das palmas, por exemplo, o Salmo 47, dê uma lida depois, você vai ver palmas, danças, celebração ruidosa, alegre diante do Senhor. O Senhor, Ele merece, Ele é merecedor da sua melhor adoração, da sua adoração, que pode até não ser perfeita em termos de afinação, mas é perfeita em termos de coração, tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Paizinho amado, Paizinho querido, nós te adoramos pela tua palavra, nós te glorificamos e te exaltamos, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, a quem nós adoramos não somente com as palavras, mas adoramos com a nossa vida. Obrigado, Pai, pela igreja onde congregamos, pelo lugar onde nós podemos entregar o louvor e adoração que fica bem ao teu nome. Obrigado por nossa casa, por nossa família, que também é um lugar de adoração ao Senhor. Ensina-nos a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Obrigado, Deus, por esse tempo, por esse momento. Louvamos e adoramos o teu nome, Senhor, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Hoje eu lembrei pela milésima vez. Se lembrar é sofrer, talvez, porém não dá pra esquecer. Se isto vai machucar ou se vai me curar, dirá, não sei quando e como será. Você estava aqui, como isso era bom, mas de repente voou para além da razão e eu só pude ficar com a dor, o chorar, precisando entender como não ter você. Você se foi como o sol em um dia normal. Era mentira pra mim, mas pra você foi real. E aceitar o que é só o que posso fazer. É difícil demais, eu tento, mas só Deus pra entender. Você voou para além do toque das mãos, deixou aqui um vazio no meu coração. Quando estavas aqui, como eu podia pensar que aquele rosto tão lindo hoje eu não posso beijar.
foi.